Alunos cultivam hortaliças na Escola Nova Viena. Produtores rurais da região podem vender alimentos para a merenda escolar. Começa a Semana Nacional de Museus e ainda a Rústica une atividade física e solidariedade. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Municipal de Ensino Fundamental Nova Viena cultivam alimentos orgânicos em horta do colégio. O projeto é desenvolvido na escola há cerca de 11 anos. Oportunidade de aprendizado para os estudantes. Oportunidade de se alimentar de forma mais saudável e ainda aprender a cultivar hortaliças. O projeto começou em 2006 e conta com o cultivo de alimentos orgânicos. Alimentos esses que saem aqui da horta e vão direto para a cozinha da escola. Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Viena, em Lajeado, exercitam o contato com a natureza. A professora Edi dá aulas de ciências e criou o projeto da horta escolar. Porque eu acho que o aluno tem que entrar em contato com a natureza mais, saber como é que é cultivado o alimento dele, né? Que a gente pode cultivar sem os agrotóxicos. Então eles têm todo esse trabalho da horta que se estende muito depois nas suas refeições, na alimentação saudável. A gente vê o aluno criando gosto em plantar, né? E depois saborear esse alimento que foi produzido em nossa horta escolar. Eu achei muito bom então trabalhar na horta, por causa que, né, ajudar a escola, assim, que eles servem lá no refeitório, né, comida muito boa, e também aprender a cultivar depois em casa, quando, né, tiver uma horta, uma coisa, para aprender a cultivar os alimentos. Atualmente os alimentos tem muitos conservantes, né, e aqui é natural, tu aprende mais, e porque faz mais bem para o corpo humano. Tem nada de agrotóxico, tudo orgânico. Tudo orgânico. Alface, repolho, alguns exemplos de alimentos cultivados na horta e que fazem parte do cardápio escolar. Mas o projeto não ficou só no plantio. O colégio conta com composteira e uma cisterna que armazena a água coletada da chuva. Todo o lixo orgânico da nossa cozinha, do nosso refeitório, vem parar aqui, né? Depois esse material é utilizado nos canteiros, né, da horta. A gente já, agora a partir de 2013, conseguimos ter a nossa cisterna na escola. Além disso, da cisterna, a gente está fazendo um recolhimento de lacre, tampinhas, né, blister. Então, são várias ações, vários projetos de preservação à questão ambiental, né? O projeto gera resultados também fora da escola. Eu tenho uma hortinha que eu ajudo meu pai, minha mãe, quando eles vão colher e tal. E nas nossas visitas que a gente faz às famílias, a gente percebe muito cada família criando o seu espaço, o seu cantinho para cultivar o seu alimento, né? Então a gente vê que esse projeto Horta Escolar é um projeto que vem aumentando a cada ano e a nossa intenção de ter a horta nas famílias também está se criando, né? Para valorizar os símbolos municipais, entre eles o hino de Lajeado, o Executivo Municipal sancionou uma lei que torna obrigatória a execução do hino da cidade nas solenidades oficiais feitas por Lajeado. Primeiro deve ser executado o hino nacional, depois o do Rio Grande do Sul e, por fim, o lajeadense. Dia 31 desse mês tem Dia do Desafio. A ideia é tirar as pessoas do sedentarismo e mobilizar a comunidade na prática de alguma atividade física ou esporte por no mínimo 15 minutos. E a seguir, produtores da região podem vender alimentos orgânicos para a merenda escolar. Faltam 9 dias para o fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Até agora, nenhum grupo prioritário de Lajeado alcançou a meta de 90% de imunização estabelecida pelo Ministério da Saúde. Os menores índices são verificados entre as crianças, 55%, e as gestantes, 63%. A campanha começou no dia 10 de abril e segue até 26 de maio. Cerca de 70% das 19.950 pessoas a serem vacinadas
vacinadas em Lajeado foram imunizadas. O público-alvo é composto de pacientes de doenças crônicas, crianças de 6 meses até 5 anos incompletos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde e indígenas. A novidade desse ano é a inclusão dos professores da rede pública e privada dos ensinos básico e superior. A Lei de Acesso à Informação completa 5 anos em vigor no Rio Grande do Sul. O Estado avançou 4 posições no ranking nacional de aplicação da lei, que avalia a transparência de estados e municípios brasileiros. Segundo a 3ª edição da Escala Brasil Transparente, o Estado saiu da 11ª para a 7ª posição e conquistou nota máxima em transparência. Lajeado garantiu R$ 293 mil Lajeado garantiu R$ 293.239 para a agricultura familiar. Programa de aquisição de alimentos que vai ser lançado oficialmente no dia 5 de junho, no Parque do Imigrante, às 2h30 da tarde. Momento que também acontece a primeira distribuição de alimentos. A agricultura familiar em Lajeado vai receber cerca de R$ 300 mil. Isso porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura negociou com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O valor vai ser usado para a compra direta de alimentos que venham desse segmento da agricultura. Trata-se do Programa de Aquisição de Alimentos, é um programa do governo federal em parceria com os municípios, no caso o município de Lajeado, e em parceria também com a Emater. A gente tem um convênio, esse recurso vem do governo federal para aquisição de alimentos da agricultura familiar, para que sejam repassados para entidades que prestam serviços filantrópicos na nossa cidade. A obtenção de recursos aconteceu através do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade de compra para distribuição simultânea, em que os alimentos são adquiridos de produtores rurais e destinados às entidades assistenciais do município e famílias em situação de vulnerabilidade social, iniciativa que fortalece a economia local. Acaba fazendo com que o alimento seja realmente comprado aqui em Lajeado e também na região. Alguns alimentos não têm disponibilidade em Lajeado, também é comprado em 9 municípios da região, mas garante que a compra seja realizada dentro dos limites do município ou do Vale do Taquari. Isso faz com que a gente tenha, o recurso acaba ficando aqui na nossa cidade, né? Essa é a grande vantagem e também possibilita que a gente compre de maneira barata, né? A gente consegue fazer uma economia do recurso público, uma vez que a gente compra direto do produtor que está aqui próximo. O lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos vai ser oficialmente no dia 5 de junho, no Parque do Imigrante. Vão ser beneficiados produtores rurais de 9 municípios. 14h30 nós vamos ter a primeira compra e repasse, né, dos alimentos dessa temporada. Então vai ser feito lá no Parque do Imigrante um ato. Então esse ato vai demonstrar então o início da temporada 2017-2018 do Programa de Aquisição de Alimentos. Frutas, verduras, legumes e produtos coloniais fazem parte da lista que vai ser comprada de produtores rurais. São 65 produtores que estão cadastrados para fornecer esse ano. Esse cadastramento já foi feito pela Emater, então todos os produtores são consultados e é verificado então na propriedade quais são as condições que as pessoas têm para fornecer, cada produtor tem para fornecer, e com base nisso então os produtos são ofertados aqui na cidade. E os produtos são aqueles que são fabricados estritamente na propriedade, né? Então são produtos que, como as pessoas conhecem, coloniais, né? São aquele produto que tu vai ver plantado em horta, né? Esse tipo de produto aipim, ele já vem descascado, inclusive o produtor entrega descascado, fruta, alface, tomate, tudo que for produzido na propriedade rural. Projeto que vai fortalecer a agricultura familiar, incentivar a produção local e beneficiar a rede socioassistencial. E agora a previsão do tempo. Nessa tarde, o sol continua predominando no vale e permite a elevação das temperaturas. As máximas devem ficar ao redor dos 24 graus. Já em direção à noite, volta a esfriar um pouco. Amanhã o sol segue aparecendo na região, mas entre a tarde e a noite a nebulosidade aumenta e alguma chuva esparsa não é afastada para o fim do dia em virtude do ingresso de instabilidades no estado. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região.
A Câmara de Vereadores de Lajeado aprovou na sessão de ontem projeto assinado pelas bancadas do PMDB, PDT e Rede. A matéria estabelece a fixação de placa com informações contratuais em frente aos imóveis locados pelo município. De acordo com a mensagem justificativa, a intenção é atribuir maior transparência aos atos públicos. O texto foi aprovado com emenda de Carlos Ranzi, do PMDB, e Sérgio Knipoff, do PT. O adendo prevê que o proprietário do imóvel vai ser responsável pela colocação da placa informativa. Mediante acordo de lideranças, o plenário também aprovou o projeto do Executivo, que autoriza repasse de R$ 258 mil à Sociedade Lajadense de Atendimento à Criança e Adolescente, a SLAM. A verba é da Fundação Itaú Social, que gerencia o programa Itaú Criança. Cerca de 1.000 museus de todo o país oferecem atividades especiais de 15 a 21 de maio. Em Lajeado não vai ser diferente. O Museu Regional do Livro promove uma exposição especial para o mês. Histórias esquecidas, tesouros encontrados no acervo do Museu Regional do Livro. Esse é o tema da exposição, que acontece durante a 15ª edição da Semana Nacional de Museus. É uma temporada cultural que o Instituto Brasileiro de Museus promove a fim de divulgar os museus de todo o país. E como amanhã, dia 18 de maio, é o Dia Internacional de Museus, essa semana sempre acontece, então, privilegiando essa data. O Museu Regional do Livro sempre tenta participar. Exposição que tem duração de um mês. Expõe objetos como fotografias, selos, cartas e bilhetes encontrados dentro de obras que foram doadas ao museu. Histórias dentro da história que chamam a atenção. Uma carta de um estudante de medicina escrevendo aos seus pais como está sendo a faculdade, a adaptação dele na cidade de Pelotas. E ele, inclusive, manda as notas, né? Então, ele conta como está sendo tudo através da carta, o que hoje em dia não é mais comum. Então, a gente acha interessante. Também selos, que é uma coisa não tão usual mais. Cartas, outros bilhetes. E cédulas também antigas, eu acho bem bacana. Tudo isso pode ser conferido de forma gratuita, sem agendamento, no saguão da Biblioteca da Univates. O museu fica aberto, então, todas as tardes, das 13 às 18 horas. Mas a exposição, Histórias Esquecidas, está aqui na frente, no saguão da biblioteca, então ela fica disponível durante os horários da biblioteca em si. Essa é mais uma oportunidade de mostrar a importância da cultura para a comunidade, enfatizando as histórias de quem, em algum momento da vida, criou algum vínculo com a história. Eu acredito que esses momentos, essas semanas e outras temporadas promovidas são muito importantes porque divulgam os museus, né, não só daqui da nossa região, mas de todo o país. Então, ações como essa fazem com que esses museus sejam divulgados, sejam mais visitados. Então, quem passar aqui na frente vai ver a exposição, pode ter a oportunidade também de visitar o museu, né, o nosso espaço aqui. Então, acaba divulgando bastante. A Comissão de Intergestores Bipartite aprovou em reunião na Secretaria Estadual da Saúde a proposta de regularização de partos. Com a medida, apenas 6 hospitais da região vão poder fazer os procedimentos. A mudança segue recomendação do governo federal e busca qualificar a atenção à saúde da gestante e do recém-nascido, além de reduzir os índices de mortalidade infantil. Com a aprovação, o governo gaúcho vai exigir a realização de no mínimo 365 partos por ano para a Casa de Saúde manter o procedimento. Passa a ser obrigatória a disponibilidade de obstetra, pediatra, anestesista e enfermeiro. Os hospitais do Vale do Taquari que podem fazer o procedimento são Lajeado, Estrela, Teutônia, Encantado, Arroio do Meio e Taquari. A alteração completa no sistema depende ainda de negociações que iniciam nas próximas semanas. O Ministério da Saúde lançou a campanha Doe Leite Materno ontem. A ideia é aumentar o número de novas doadoras voluntárias e o volume de leite humano coletado e distribuído aos recém-nascidos prematuros e de baixo peso. O país tem a maior rede de banco de leite do mundo, com 221 unidades e 186 postos de coleta, segundo o Ministério. Mas o número de doações ainda é baixo e a rede consegue suprir aproximadamente 60% da demanda para bebês internados em UTIs neonatais. A amamentação é o principal fator de redução da mortalidade infantil, pois diminui a ocorrência de diarreias e infecções.
que são as principais causas de morte de recém-nascidos. Se estima que o aleitamento materno reduza em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos por causas preveníveis. No Brasil, nascem aproximadamente 3 milhões de bebês por ano e 14% deles são prematuros ou têm baixo peso. E a seguir a gente fala de esporte. Arroio do Meio faz uma rústica para solidariedade. Dia 28 desse mês tem em Estrela o primeiro Riders Sem Freio. A lomba da Rua Pinheiro Machado, mais conhecida como Morro da Polar, vai ser cenário de um evento beneficente. A iniciativa vai desafiar o participante a descer o trajeto de cerca de 150 metros, alcançar a maior velocidade possível e chegar à frente dos adversários. As baterias vão ser em duplas e a ideia é relembrar uma velha brincadeira de criança. A corrida Mega Race vai ganhar uma segunda edição ainda esse ano. Para quem não conhece, a prova é uma corrida de obstáculos na lama. A primeira edição foi em abril desse ano. No mesmo molde da primeira edição, a prova vai ser dividida em 5 e 10 quilômetros para adultos, mas dessa vez também a categoria Kids, com distância ainda a ser definida. A participação pode ser feita individualmente ou em quartetos mistos, devendo ter pelo menos um integrante do sexo oposto. A prova vai ser dia 8 de outubro, com largada às 9 da manhã, na estrada linha Delfina, em Bom Retiro do Sul. As inscrições com valor promocional vão até o dia 15 de junho e podem ser feitas pelo site valedoesporte.com.br. Faça o bem à sua saúde e ao próximo. O tema da rústica promovida pelo Rotary Clube de Arroio do Meio, que chega à 4ª edição. A expectativa da organização é atrair cerca de 300 competidores do Vale do Taquari e Porto Alegre. Mais do que promover a saúde através da prática de atividade física, a rústica oferece a integração entre os participantes e promove a solidariedade. O ponto de partida é a Rua de Eventos, com início previsto para 7 horas da manhã. Faça o bem à sua saúde e faça bem ao próximo, né? A Rústica da Solidariedade, aí, com orgulho do Rotary Clube de Arroio do Meio, já está na sua 4ª edição, trazendo pessoas do Vale do Taquari e de fora para vir aqui e fazer esse evento esportivo. A categoria adulta vai ser dividida em masculina, feminina e por faixas etárias. Já as categorias infantil e caminhada não vão ter divisão de gênero. A rústica já conta com cerca de 100 inscritos. A categoria infantil é quem nasceu a partir de 2001. E o resto daí tem adulto, veterano, né? Nós temos diversas categorias, cada vez assim, pegando mais pessoas para que as pessoas possam competir com pessoas de sua idade, né? E fazer o seu ranking, né? O primeiro lote de inscrições dá direito a um kit com camiseta e cronometragem de tempo encerram hoje. A rústica conta com 5 opções de contribuição, de R$10 a R$40. Cada vez a gente tem tido mais inscrições de corredores que a gente diz que são profissionais, mas não é profissional, né? Pessoas que correm mesmo, que vêm para competir. Tem chipagem, que é realizada pela Chipsul. Tem premiação para todas as categorias, medalha e taça, tá? E, no caso, os outros participantes recebem a sua medalha de participação no evento. 80% do lucro do evento vai ser destinado para entidades beneficentes locais. Os outros 20% para projetos filantrópicos e despesas de manutenção do Rotary de Arroio do Meio. Nós temos aqui em Arroio do Meio um pilar principal, que é o banco ortopédico, que hoje já ajuda mais de 100 pessoas, né? Locando muletas, cadeira de roda, né? Locando não, emprestando, né? A gente não loca, a gente só empresta, né? E também para entidades beneficentes daqui e da região, né? São diversos parceiros que ajudam a gente, inclusive o Rotaract Clube de Arroio do Meio, que é um clube de jovens que tem aqui também, de serviço do Rotary, que também é um parceiro nosso no evento. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univac, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.